Essa é uma questão que está mais associada à Era Vargas, mas eu coloquei como baixa recorrência, Era Vargas cai muito, né? Mas a gente colocou ela como baixa recorrência por causa do conteúdo dentro de Era Vargas. Esse não é um conteúdo tanto que cai quando cai Era Vargas, né? Apesar do contexto ser Era Vargas, é um conteúdo bastante específico da Era Vargas, tá? Que é um manifesto dos pioneiros da educação nova, de 1932. Todo manifesto, gente, e a gente pode puxar aqui um pouquinho, todo manifesto, ele visa, né, criticar algo. Então pega lá o manifesto o quê? Comunista! Ele está criticando qual sistema? Capitalismo, não é isso? Então ele quer criticar algo e, ao mesmo tempo, ele vai defender uma ideia. Por exemplo, na história do Brasil também teve um que cai direto também, que não é direto, né? Mas às vezes cai o Manifesto Republicano durante o Império. Vários manifestos republicanos durante o Império. E qual que é a ideia? Criticar a monarquia, né? Que era a crítica que o Manifesto os manifestos, no plural, porque foram vários, faziam, né? Faziam a crítica à monarquia e, ao mesmo tempo, defender a república. Então, um manifesto ele tem o objetivo de criticar algo e defender uma ideia. Defender uma ideia. Tranquilo? Bom, vendo isso, a gente precisa, né, entender que existe um manifesto aqui dos pioneiros da educação nova que possivelmente estão criticando a metodologia de educação antiga, para eles naquele momento, né, do passado, ou aquilo que eles consideravam ultrapassados, e estão propondo algo novo. Tanto que o nome é Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Então vamos lá, lembrando sempre, né, sujeitos, analisando sujeito, tempo e espaço, começando aqui enunciado, referência, texto base, alternativas. Enunciado. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico, tá vendo? Então eles estão criticando o quê? Olha lá. A crítica, ela tá vindo aqui, ó. Ela tá criticando o caráter oligárquico da sociedade brasileira, não é isso? Então, o manifesto, ele tá se contrapondo, né? O manifesto tá se contrapondo ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre... Então, olha lá, de novo, parece uma questão mais básica, né? É uma questão fácil. Por quê? Porque está falando, ó, o trecho, que é o texto, propõe uma relação necessária entre o quê? Então, o texto deve estar falando já. E você tem que procurar esse alternativo que conecte ao texto. Bom, Manifestos Pioneiros da Educação Nova. Vamos para o texto. A referência bibliográfica não ajuda muito, né? Não ajuda nada, na verdade. Vamos para o texto. Manifestos Pioneiros da Educação Nova, 1932. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática, pela hierarquia das capacidades. Opa! Então, olha só. Ele está falando aqui, ó, que o que eles estão defendendo aqui é uma hierarquia que envolve as capacidades de cada um, né? Ou seja, vou colocar aqui de novo. Boa. Então, a hierarquia das capacidades. Vamos desenvolver mais um pouquinho. Recrutados em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Então, o que é a ideia? E esse é um cenário maravilhoso, né? Imagina, todo mundo tem as mesmas oportunidades de educação. Se todo mundo tem as mesmas oportunidades de educação, e aí eu desafio vocês aqui, nós temos várias pessoas aqui na nossa live. Será que todo mundo teve a mesma trajetória educacional? Obviamente que não, né? Mas se todo mundo tivesse a mesma trajetória, o Enem seria justo, no sentido que todo mundo teve o mesmo preparo, teve a mesma qualidade de ensino. Então, tá todo mundo apto. Quem vai passar, quem não vai passar? Quem vai passar, quem teve mérito. Quem não vai passar, quem não teve mérito.
Porque todo mundo teve a mesma oportunidade. Só que no Brasil não funciona assim, né, gente? A verdade é assim. Não há todo mundo ao mesmo preparo, não há todo mundo as mesmas condições materiais e as condições educacionais, intelectuais, porque muitas vezes você não pode estudar, você não tem como estudar, porque você tem que trabalhar, precisa ajudar seus pais. Mas Guizão trabalha com 14 anos, 15 anos, 16 anos para ajudar os pais? Lógico, a realidade do Brasil é essa, né? Então, muitas vezes essa hierarquia das capacidades baseada, né, na ideia de que todos vão ter as mesmas oportunidades de educação, ela não é vista, né? Hoje, imagina naquela época também. Então, os caras estão tentando propor algo realmente difícil de ser instituído. Mas vamos ver. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Beleza. Então, o trecho propõe uma relação necessária entre o quê? Ensino técnico e mercado de trabalho. Não está falando que os caras vão fazer um ensino técnico para preparar ele para o mercado de trabalho. Está falando aqui que eles estão preparando para uma certa concepção de mundo, né? Que aqui a ideia é preparar a pessoa para uma certa concepção de mundo onde todos teriam as mesmas oportunidades e nós sairíamos para a ideia de hierarquia das capacidades, ou seja, se você se desenvolveu e foi capaz, ótimo, é mérito seu, porque todo mundo teve a mesma oportunidade, né? Então, Guizão, será que é a letra B, o acesso à escola e a valorização do mérito? Tá muito bom, hein? Já tô marcando aqui porque tá com muito contexto, né? Bom, ampliação de vagas e formação de gestores. Tá falando, não, o texto não está falando nada de ampliar o número de vagas na escola e também não está falando nada de formar gestores na escola, né? Então, não tem nada a ver aqui a letra A, não tem nada a ver a letra C. Disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada. Também o texto não fala de investimento em pesquisa e financiamento do Estado em pesquisa avançada. Remuneração de professores e extinção do analfabetismo. O texto também não fala que o professor vai ser melhor remunerado. Podia, hein? Podia. Hein? Podia ou não podia, gente? Quem defende uma melhor remuneração aos professores de vocês? E aí eu me incluo, né? Que eu tô aqui. Quem defende, manda assim, Guizão, eu defendo. Fala assim, eu defendo, no chat. Robinho, coloca aí pra nós também, eu defendo, né? Pra gente ter melhores remunerações, mais valorização no país, né? Que as pessoas valorizem mais os professores. Isso seria muito importante para uma sociedade mais democrática, né, gente? E extinção do analfabetismo, o texto também não está falando sobre isso, aumentar o salário dos professores e acabar totalmente com o analfabetismo, o texto não fala. Então, é o acesso à escola e a valorização do mérito, que está aí no texto, na hierarquia das capacidades, a ideia de que cada um vai ter o mérito, já que a oportunidade será a mesma para todos. Tá certo?